Boa tarde a todas as senhoras e senhores. Nós vamos dar início à nossa sexta reunião do grupo de trabalho, que tem como propósito fazer o levantamento dos impactos financeiros e orçamentários com relação ao projeto de lei 2564 de 2020, que trata do piso salarial para os profissionais da enfermagem. Lembrando que este projeto de lei veio do Senado Federal. Encontra-se à disposição na página do grupo de trabalho na internet a ata da 5ª reunião realizada, hoje, dia 15. Solicito aos senhores deputados e deputadas a dispensa da leitura da ata, e se alguém quer retificá-la, não havendo quem queira retificá-la, em votação, a ata da reunião da manhã de hoje. Aprovada. A nossa ordem do dia de hoje prevê a realização de reunião de apresentação do número de profissionais e o impacto financeiro para o segmento das santas casas, hospitais filantrópicos e unidades prestadoras de serviços de saúde conveniadas ao SUS. Esclareço que essa reunião está cumprindo com a decisão do colegiado em atendimento ao requerimento de número 1 de 2022, de autoria do deputado Alexandre Padilha e subscrito por todos os membros deste grupo de trabalho. Nós temos duas instituições que são convidadas para a nossa tarde de hoje, para essa reunião do GT, lembrando que é a grande prestadora de serviços do SUS, que são os hospitais filantrópicos conveniados ao Sistema Único de Saúde, as Santas Casas, e os serviços de hemodiálise. Por que os serviços de hemodiálise e os hospitais filantrópicos? Porque são os grandes prestadores de serviços do SUS, em alguns casos, os únicos prestadores de serviços do SUS naquela comunidade e naquela localidade. Então, nós estamos com o senhor Mário César Bernardes, que é diretor-geral da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, a CMB, e o Dr. Marcos Alexandre Vieira, que é presidente da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplantes, Dr. Marcos, que é catarinense e tem um histórico familiar intenso com relação aos serviços de hemodiálise, e aqui, neste ato, ele fala na condição de presidente, então, da ABCDT. Nós compreendemos, o conjunto de parlamentares compreende as dificuldades dos hospitais filantrópicos e dos prestadores de serviços do SUS, da falta de financiamento e de revisão das tabelas do Sistema Único de Saúde. Por outro lado, nós precisamos enfrentar este debate do projeto de lei que trata do piso salarial dos profissionais da enfermagem. Repito que chegou aqui na casa em dezembro, na segunda semana de dezembro, e para que a gente possa continuar a tramitação e discutir os demais encaminhamentos, nós precisamos saber qual é o impacto dentro desses segmentos. Então, por isso, desta reunião do grupo de trabalho, amanhã à tarde nós vamos estar encerrando as reuniões do GT de apresentação por parte de todos os segmentos dos dados, para que depois, então, a gente possa ter dados concretos. O que eu quero explicar com isso, gente? Porque alguns estão questionando como é que os dados são tão díspares. Porque pode ser que a metodologia utilizada por um segmento não é a mesma metodologia utilizada pelo outro segmento. Por isso que nós estamos aqui ouvindo todos, desde os trabalhadores da área da saúde, que foi a nossa primeira reunião do grupo de trabalho, ouvimos todos os segmentos da enfermagem, depois nós ouvimos o segmento do poder público, ou seja, Ministério da Saúde, estados e municípios e empresas estatais que trabalham dentro do sistema de saúde. Já ouvimos as universidades e os estudos de pesquisa e de acompanhamento das questões da saúde, como a Abrasco, Unesco e a questão do Conselho Nacional de Saúde, mas, enfim, todos os segmentos serão ouvidos, porque é fundamental a gente ter a participação de todos, para que o deputado Alexandre Padilha, que já está conosco, assim como esteve na manhã de hoje, que é o nosso relator desse GT, possa ter o melhor relatório possível, com clareza no quantitativo,
dos trabalhadores e no impacto financeiro por segmento. Então, iniciando os trabalhos da nossa tarde, eu passo então agora a palavra primeiro para a nossa CMB, que é a Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, representando todos os prestadores de serviços da área hospitalar conveniada ao SUS, para o Dr. Mário César Bernardes. Bem-vindo. O senhor está com a palavra, lembrando que é até 10 minutos, temos 2 convidados, se precisarmos de um pouquinho mais de tempo, o que nós precisamos é clareza dos dados, então o senhor está com a palavra. Deputada Carmen Zanotto, todos os demais presentes, deputado Alexandre Padilha, é um prazer para a CMB estar aqui. Antes de iniciar a minha apresentação, eu preciso justificar a ausência do presidente Mirocles. Ele se encontra em uma viagem ao exterior a trabalho e pediu que o representássemos aqui para esta importante reunião, onde a gente quer discutir e compartilhar um pouco acerca dos impactos do projeto de lei 2564. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Peço apenas que sinalizem, por favor, se ela já está visível para vocês. Está, Mário. Está sim. Obrigado, deputada. Então, de novo, os nossos mais sinceros agradecimentos aí pelo espaço e pela possibilidade da gente falar um pouco da visão da CMB diante de todo esse tema, né? Nós somos 17 federações em 18 estados brasileiros, deputada, desde o Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins, né? E ainda neste próximo mês, provavelmente, a gente abre a federação no estado do Rio Grande do Norte. Através das nossas federações, nós representamos 1.819 santas casas de hospitais filantrópicos no país. Desses 1.819, 1.009 são associados às nossas federações. Esse grupo, esta rede de hospitais, trabalha com 170 mil leitos. Desses 170 mil leitos, 124 mil disponibilizados ao Sistema Único de Saúde e 24 mil leitos de UTI. Rapidamente, deputados, o setor filantrópico de saúde, ele produz 50% da assistência ao SUS na média complexidade e 70% dos atendimentos SUS da alta complexidade também são realizados no setor filantrópico. O setor gera mais de 1 milhão de empregos, e esses profissionais de enfermagem, deste mais de 1 milhão, somam 468 mil colaboradores atuando no setor filantrópico. Nos últimos 5 anos, mais de 80 hospitais filantrópicos ou fecharam ou deixaram de atender ao SUS. De 2015 para hoje, são 153 unidades, que totalizam provavelmente de 9.000 a 9.500 leitos que deixaram de servir ao Sistema Único de Saúde em função do cenário onde este setor atua. Falando um pouco do que se produz no sistema filantrópico brasileiro, nós estamos falando de 40% das cesarianas e 33% dos partos normais pelo SUS. 40% dos hospitais que atendem oncologia são filantrópicos e 60% das internações oncológicas do SUS são realizados nesses hospitais. 48% dos atendimentos SUS em cardiologia também estão do setor filantrópico. Além disso, o setor hoje caracteriza-se como um centro de excelência em ensino e pesquisa na formação desses profissionais de saúde, tanto da enfermagem
como da área médica, e pelo mapa que a gente apresenta nos slides anteriores, é claro e inegável a capilaridade e a abrangência regional do setor filantrópico, das instituições filantrópicas e das nossas santas casas. Dos 1.819 hospitais, 1.181 unidades hospitalares têm até 100 leitos, ou seja, 65% das instituições sem fins lucrativos, elas têm até 100 leitos hospitalares. E isso é importante destacar na pauta de hoje, porque o impacto significativo que se propõe em relação ao piso dos técnicos e auxiliares nestas instituições, onde se predomina de uma forma muito forte a presença de técnicos e auxiliares. Em quase 1.000 dos nossos municípios, as santas casas e hospitais filantrópicos, eles caracterizam-se como a única unidade de saúde existente. E aí, da forma como podemos evoluir o processo de discussão e de aprovação do PL, ele traz, sim, algum risco de desassistência em face das diferenças que a gente tem regionais e das amplitudes do setor filantrópico em cada uma dessas regiões do país. Em 2019, a gente tinha um cenário de que os volumes de serviços contratados já não atendiam à demanda do SUS. A gente já tinha, sim, filas, a gente já tinha demanda reprimida nos atendimentos e a gente já convivia com um cenário de desassistência. Em 2022, continuamos assistindo os pacientes da COVID, tratando dos pacientes crônicos pós-COVID, precisando urgentemente intensificar a realização de cirurgias eletivas, deputado, a gente já conversou sobre isso recentemente, e vivendo a pressão das portas de urgência e emergência e abrindo novos leitos de UTI, mesmo apesar do pequeno reajuste que foi dado para esses leitos. Desses 6.450 novos leitos de UTI que foram habilitados, o setor filantrópico participou com 36,7%. Então, existe todo um esforço para continuarmos evoluindo nesse cenário onde a gente verifica que precisamos, sim, estimular cada vez mais a abertura de serviços em atenção e assistência à população que depende do SUS. E qual é a relação contratual com o SUS envolvendo o setor filantrópico? E embora todo esse protagonismo das santas casas e dos hospitais filantrópicos não é novidade para ninguém que a relação com o SUS é marcado pelo subfinanciamento e pelo endividamento. Nós vivemos um cenário histórico de déficit econômico nos serviços prestados ao SUS. Em média, para cada R$100 de custo, o SUS remunera 60%. E toda esta situação de subfinanciamento e endividamento remete as nossas instituições aos bancos. E apenas nas operações com as garantias dos recebíveis do SUS, hoje o setor empresta R$10 bilhões. Essas informações nos foram disponibilizadas pelo Fundo Nacional de Saúde ainda hoje. 752 instituições hoje emprestam R$10 bilhões com as garantias do consignado SUS. E o impacto do PL 2564-2020, a gente trabalhou muito próximo, deputados, com a ANAP e com a Abrange na elaboração e no estudo desse impacto. Foram diversas reuniões entre a CMB, a CN Saúde, a FBH, a ANAP, a Abrange e outros parceiros, de forma que a gente valida, sim, os números
que a ANAP e a Abrange estarão apresentando amanhã para os senhores, e já com base nos dados e informações da RAIS 2020, e sim considerando os pisos salariais propostos pelo PL 2564/2020 para enfermeiros, para técnicos e auxiliares. De forma que no setor filantrópico sem fins lucrativos, no setor privado sem fins lucrativos, a RAIS e o Senai também, porque a gente foi para poder checar esses números no Senai, a gente tem um total de 468.091 profissionais trabalhando, de um total de 1,4 milhões de profissionais nesse setor. E para os hospitais privados sem fins lucrativos, o PL 2564 impõe um impacto de 6,3 bilhões de reais já assim e no momento da sua aprovação. E qual é a grande fonte que estes hospitais têm para trabalhar o impacto desta magnitude? Pela capilaridade, pelo protagonismo que o setor exerce no Sistema Único de Saúde, é claro que está no orçamento a fonte da grande maioria dos recursos dos nossos hospitais. E eu trago aqui, deputada, apenas uma rápida consideração acerca do orçamento da saúde no Brasil. De 2017 a 2021, o mínimo constitucional evoluiu em torno de 17,9 bi. E apenas considerando esses 5 anos, nós estamos falando de um aporte de recursos na ordem de 3,6 bi ao ano, né? E cabe aqui algumas rápidas análises para a gente discutir o tamanho do desafio que é o projeto de lei 2564 para as nossas instituições. Tem sido tema recorrente o financiamento do SUS para a garantia do direito à saúde, levando em conta os princípios de universalidade, da integralidade, da igualdade no acesso a bens e serviços previstos na nossa Carta Magna. Levando em debate nos meios acadêmicos, nos movimentos sociais, nas instâncias dos gestores e principalmente em relação aos hospitais prestadores de serviços, a gente percebe que é preciso registrar que se acentua a questão das perdas históricas no setor em relação aos recursos do orçamento. A Emenda Constitucional 95, ela congelou as aplicações mínimas da União em saúde, o teto de gastos, e tornou praticamente impossível ampliar o aporte de recursos para o SUS, ainda que vivêssemos em uma situação de crescimento econômico. E no tocante, né, as projeções indicam que nos próximos 20 anos, contados a partir de 2017, essas perdas acumularão em um montante de 424 bilhões, se a gente considerasse a Emenda Constitucional 86, né, que era o que vigorava antes de 2016. E esses números são apontados em relatórios do próprio CNS. Os impactos da Emenda Constitucional 95 para o financiamento do SUS já revelam perdas que já podem ser medidas em torno de 22,5 bi entre 2018 e 2020. Só em 2019, 13,6 bi. De novo, comparando esse desfinanciamento por parte da Emenda Constitucional 95 com as normas de vinculação de aplicação mínima federal que eram previstas pela Emenda Constitucionais 29 e 86. Para os hospitais filantrópicos, essa situação é desalentadora. Ao longo dos últimos 10 anos, pouco se alocou de recursos para atender uma demanda cada vez mais crescente desse setor. Diante desse cenário do orçamento da saúde, nos últimos 5 anos, como a gente viu no gráfico, pelas correções do IPCA, que foi o que entrou de recursos
foi aportada uma média de 3,5, 3,6 bi ano. E em relação ao PL 2564, só no setor filantrópico nós apontamos um impacto de 6,3 bi. E o Ministério da Saúde, CONAS, CONASEMES, apresentaram impactos significativos na ordem de 14,4 bi nas estruturas e instituições de serviços públicos. Outros impactos que a gente consegue prever e imaginar se não discutirmos juntos uma fonte que permita aos hospitais suportar estes impactos. Os riscos, sim, de desassistência nos hospitais de menor porte e nos quase 1.000 municípios em que as Santas Casas e hospitais filantrópicos são as únicas unidades de saúde existentes, porque, como dito, esses hospitais, eles têm um volume significativo de profissionais técnicos e auxiliares e os impactos ali estão extremamente significativos. O risco de desassistência nos hospitais de maior porte, que não vão conseguir manter os contratos e os níveis de prestação de serviços ao SUS. E, nos 2 últimos anos, a gente teve um período intenso de contratações. E a gente teme por um retrocesso e pelo fechamento de postos de trabalho. E com isso tudo, o aprofundamento da crise do Sistema Único de Saúde, pelo fato dos hospitais filantrópicos não conseguirem manter a sua missão de atender o sistema. Nós somos totalmente a favor de uma remuneração justa aos enfermeiros. Ninguém existe, em hipótese alguma, nenhum movimento contrário ao PL 2564. Simplesmente não temos como pagar e suportar o impacto do piso salarial da enfermagem. É imprescindível, senhores deputados, a gente garantir a sustentabilidade dessas instituições, mesmo com a aprovação do PL 2564. Especialmente quando tratamos de instituições que, eu reforço, protagonizam o SUS em nosso país e são subfinanciadas há mais de 20 anos. Nós precisamos encontrar uma fonte de financiamento e de custeio permanente para darmos conta deste impacto financeiro. Gostaríamos, sim, de estar aqui discutindo a ampliação dos serviços ao SUS, trabalhando para crescer, para acrescentar, jamais para retroceder. E a gente teme por um retrocesso, por simplesmente não conseguir fechar a conta, pagar as nossas despesas e honrar os nossos compromissos. O nosso maior patrimônio aqui na CMB é o compromisso com a saúde pública do Brasil. Não nos permitam sucumbir. Permitam-nos viver para continuar escrevendo a história do SUS, o programa de saúde que traduz o maior exemplo de democracia e justiça social. E assim, a gente conclui aí a apresentação, colocamos-nos inteiramente à disposição, passamos rapidamente, deputada, pelos cálculos, mas como foi uma construção coletiva das instituições e a CMB trabalhou para, junto aos seus hospitais, validarem os números que a ANAP e a Abrange estarão trazendo para este grupo, a gente reforça o impacto de 6,3 bi no setor filantrópico, no caso da aprovação do PL 2564. Muito obrigado, deputada. Muito obrigado a todos vocês. A gente está aqui totalmente disposto e à disposição para atendê-los em todas as questões que vierem. Obrigada, Mário. Obrigada a todos os dirigentes dessa grande rede hospitalar prestadora de serviços do SUS, que, se já era reconhecida, passou a ser mais reconhecida ainda a partir da pandemia do Covid-19, porque se reinventaram. Nós sabemos de hospitais que não tinham nenhum leito de UTI, passaram a ter leito de UTI, hospitais que não tinham emergência e deram conta de receber os pacientes Covid, inclusive preparando a equipe para nas emergências entubarem os pacientes. Então,
é muito importante vocês estarem conosco, trazendo os impactos e à luz dos caminhos que nós precisamos, porque temos que olhar para os dois lados. A enfermagem precisa, merece, vamos buscar caminhos, e o setor filantrópico prestador de serviços SUS também. Eu quero aproveitar e registrar a presença da nossa deputada Soraya Manato, que é membro deste grupo de trabalho, que está aqui conosco na mesa, registrar a participação da enfermeira, colega enfermeira Adriana Neves Fraga, que é do município de Armazém, lá do sul de Santa Catarina, que é enfermeira e vereadora. Bem-vinda, sejam sempre conosco, a enfermagem brasileira está nos acompanhando. Quero mais uma vez também saudar toda a representação da enfermagem que está conosco através do nosso COREM, da nossa ABEM, a nosso COFEM, desculpa, nossos CORENs, né? Porque nós temos o COFEM, que é nacional, os CORENs estaduais, todas as entidades que estão à frente dessa luta e dessa demanda do piso salarial da enfermagem, todos os prestadores de serviços que estão conosco, sejam todos bem-vindos. Eu agora passo a palavra, então, ao Dr. Marcos Alexandre Vieira, que é presidente da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, para a sua exposição e as suas considerações com relação qual será o impacto financeiro nesse setor, que também reconhecemos, doutor Marcos, e posso dizer isso porque tanto eu quanto a deputada Soraya temos acompanhado intensamente a questão dos serviços de hemodiálise do nosso país. Tivemos agora, no finalzinho do ano, uma portaria, que depois teve uma correção ainda de datas de repasses, né? E os serviços de hemodiálise acolheram os nossos pacientes com sequelas do Covid-19. Acredito que todos, os hospitais filantrópicos, os hospitais privados, os serviços de hemodiálise do país como um todo, entendem o papel da enfermagem, a importância da enfermagem para a realização dos serviços de saúde, pois somos mais de 70% da força de trabalho, mas que com certeza precisamos buscar caminhos, por isso estamos ouvindo a todos, e esse é o papel desse GT. Repito, é saber quantos somos, onde estamos e qual é o impacto financeiro, impacto esse que deverá, no final do seu trabalho, no seu relatório final, ter uma única base de dados, uma única metodologia, para que não tenhamos divergência. Não estamos aqui discutindo se é 15, 17, 22, 26 bilhões de reais ano, mas sim qual é realmente o impacto para cada um dos segmentos do público, do filantrópico, dos prestadores de serviços do SUS e do serviço privado, porque ninguém nega a necessidade urgente da gente avançar com indicativos e com a manutenção dos serviços já existentes. Então, agora, a palavra está com o senhor, doutor Marcos, lá de Santa Catarina. Estamos sem seu micro... perfeito, obrigada. Boa tarde, deputada Carmen Zanotto, presidente da comissão e da mesa. Quero aqui saudar também o deputado Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, a deputada Soraya Manato, todos que estão fazendo parte desse debate, doutor Mário César, que fez essa brilhante explanação agora representando a CNB, e a todos que nos acompanham pelos canais de comunicação da Câmara de Deputados, tão importante para o nosso país. Conversar a respeito de aumentos de tetos relacionados a profissões que tão importantes são, como no caso de hoje da enfermagem, né, é óbvio que todos aqui querem que as pessoas sejam melhor remuneradas, justamente remuneradas, ainda mais depois de 2 anos que passamos lutando em uma pandemia, juntos ao lado desses profissionais, né? Eu, como médico aqui, vejo diariamente a importância da enfermagem, dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, salvando vidas, ajudando a cada pessoa que é atendida nos diferentes hospitais do nosso país e nas unidades de diálise, que tão importante são para o tratamento de um paciente crônico, extremamente
debilitado e que precisa de uma assistência que faça a diferença e o cuidado na vida das pessoas. Hoje, quando a gente fala do cenário nacional, nós temos mais de 800 clínicas de diálise no Brasil, são 715 unidades privadas conveniadas ao SUS. Essas unidades, elas fazem, na sua grande maioria, atendimentos dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde. Grande minoria, a proporção é bem menor de pacientes que são realizados pelo Sistema de Saúde Suplementar. Da mesma maneira que foi demonstrado pelo palestrante prévio, pelo Dr. Mário. As clínicas, elas eminentemente são o SUS, né? Elas fazem as suas atividades, têm a sua atividade privada, mas elas atendem a grande maioria dos seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde. O principal financiador do sistema é o governo federal. E se você tirar só 7% dessas unidades, só em 7% das cidades do Brasil tem unidades de diálise. E se você tirar as capitais, a grande maioria trata plenamente pacientes SUS. São muito poucos pacientes privados que são tratados. Mais de 90% daí, 93% dos pacientes são atendidos pelo Sistema Único. Então, essas clínicas fazem um tratamento integral dessa modalidade. Além disso, cabe aqui registrar que há 50 anos esse é o modelo utilizado e com sucesso para atender os pacientes de maneira diferenciada e aumentar ao longo do tempo a sobrevida desses pacientes. A gente tem muito orgulho do que a gente faz em parceria, essa verdadeira parceria que é realizada público-privada, né? Seja com hospitais, com entidades filantrópicas ou entidades com fins lucrativos. Ao longo dos últimos 20 anos, assim como foi mostrado anteriormente, houve uma desvalorização dos valores de serviço. Infelizmente, a gente vem tendo cada vez maiores dificuldades na manutenção das clínicas, especialmente também porque não existe nenhuma, na grande maioria dos estados do país, contrapartida de estados e municípios. O financiamento é plenamente feito pelo governo federal. Nos últimos 5 anos, mais de 40 clínicas, isso equivale a 5% de clínicas do nosso país fecharam. A gente teve aí, não sei se vocês acompanharam nas últimas 2 semanas, a notícia no Distrito Federal do fechamento de uma clínica que cuidava de mais de 140 pacientes, né, que infelizmente não teve mais condições econômicas, em virtude do desequilíbrio econômico financeiro, de se manter aberta. E isso, da mesma maneira que os hospitais mostraram previamente o endividamento, as clínicas estão completamente endividadas. Não existe, na grande maioria das nossas reuniões de associação, existe a demonstração de que todos necessitam de créditos bancários para se manterem abertas ao longo do tempo, no intuito de manutenção, seja de capital de giro ou de pagamento, né, das suas atividades, seja do 13º, insumos e assim por diante. Então, a realidade realmente é uma realidade muito difícil que a gente vem passando. No último ano, felizmente, quero aqui também parabenizar a deputada Carmen pelo trabalho realizado junto ao Ministério da Saúde. Houve um esforço aí do governo e houve um reajuste de 12,5% sobre os valores da sessão de diálise. Infelizmente, insuficientes, nossos números demonstraram isso,
que existe um déficit de 46% sobre o valor da tabela prévia, né? Além disso, houveram reajustes do ponto de vista de técnicos, do qual não se acompanhou a evolução tecnológica, que impactaram ainda em 7% no valor da folha de pagamento das clínicas, aumentando o endividamento e as dificuldades que elas passam no dia de hoje. Na verdade, muitas clínicas também, no seu dia a dia e na prática, procuram aumentar as atividades relacionadas aos serviços de saúde suplementar para conseguir manter o tratamento desses pacientes que são do serviço do Sistema Único de Saúde. A discussão aqui é exclusivamente do desequilíbrio econômico-financeiro do setor. Não se entra no mérito da necessidade de reajuste e de melhoria das condições de pagamento, como a deputada mesma mencionou no seu início de reunião, e foi reafirmado pelo senhor Mário César na sua própria explanação. Acho que aqui todos estão de acordo com isso. Então, é necessário realmente o enfrentamento de um aumento do orçamento e das necessidades de financiamento do nosso sistema. Essa é a verdadeira necessidade, até porque um aumento de folha salarial ele é rediscutido anualmente através dos sindicatos e das negociações entre empresa e os seus colaboradores, tendo reajustes, em uma média, anuais, conforme a inflação ou ao redor disso. Um simples aumento de recursos pontual sobre a tabela, sem indexador de reajustes anuais, do qual sabemos que não é uma política padrão do governo, não o reajuste anual traria essa solução, né, para talvez parte dos nossos problemas. Porém, o reajuste indexado frente à inflação ou qualquer outro avaliado não é algo que é aceito pela maioria dos gestores. Hoje, o valor atual repassado pelo Ministério da Saúde é de R$ 218,47. O custo frente a esses aumentos de tabela, aumentos de padronização de serviço do ano passado, aumentou para R$ 304. Isso, além dos custos voltados às normatizações, nós tivemos um impacto muito grande pela inflação dos medicamentos nesse momento da Covid. Se vocês notarem, nós tivemos impactos do qual, inclusive, não se eram exigências regulamentares de uso nas unidades de diálise, como máscaras, luvas. O aumento do consumo de luvas, obviamente, foi realizado em virtude da própria pandemia, e os insumos, especialmente, por exemplo, a heparina sódica, do qual nós temos um problema seríssimo que precisa ser discutido, porque são poucos fornecedores, o uso desse medicamento vem sendo utilizado de uma maneira muito importante, não só pelas unidades de diálise, como pelos hospitais, como um anticoagulante no tratamento dos pacientes com Covid, com suspeita de trombose, e isso fez com que existisse uma redução do medicamento e um aumento dos valores desse insumo, tornando um problema muito sério, pois não há praticamente sessões de diálise sem o uso desse medicamento. Além disso, já demonstrado aqui, os 39% de déficit de valor não está demonstrado num eventual aumento do impacto da tabela de valores. Hoje, em torno de 47%, isso varia muito conforme o dimensionamento da clínica, do tamanho de pacientes que ela trata, em torno de 47% do custo da sessão de diálise
é responsável, os custos de enfermagem são responsáveis por esse valor, 47% dos custos. Né? E os reajustes baseados nos acordos, eles são anuais, como eu disse previamente, sem haver qualquer tipo de contrapartida. Este é um problema que precisa ser enfrentado, deputados, porque não é possível você anualmente receber reajustes de luz, água, salários, insumos, software de computadores e não haver reajustes para o pagamento dos serviços prestados. Isso deve ser algo que deve ser discutido nessa Câmara para que a gente possa solucionar um problema tão sério, do qual talvez não houvesse motivo aqui desta discussão se houvessem reajustes, como é em qualquer mercado realizado. Os impactos da PL, a gente, com a proposta desse piso, o cálculo é de 24% sobre os valores de tabela. Esse cálculo foi realizado pelas entidades que praticam os serviços de diálise no Brasil. A BCDT tem grande preocupação de que exista uma aprovação sem que haja uma contrapartida. A gente gostaria que houvesse a contrapartida desse processo, porque provavelmente exista um impacto de mais de R$ 1 bilhão no orçamento das unidades de diálise e prestadores de serviços. Fica aqui, então, o registro do mérito, né? A gente não discute isso. Os profissionais são essenciais, esses profissionais são essenciais no atendimento dos nossos pacientes, tem todo o valor, e nós queremos que exista, obviamente, que essas pessoas estejam satisfeitas no seu ambiente de trabalho, que elas estejam realizando o seu trabalho da maneira mais nobre, feliz e dedicados. Então, fica aqui o registro que não há a discussão desse mérito, e sim a discussão de que é necessário que o governo faça esta contrapartida. Obrigado, deputada, obrigado a todos, e parabéns por estarem realizando esse debate tão importante para essa classe de profissionais do nosso país. Muito obrigada, doutor Marcos, por sua apresentação. Obrigada por todo o trabalho frente à ampliação do número de pacientes que necessitaram e ainda necessitam dos serviços de hemodiálise no nosso país em função das sequelas do Covid-19. Muito obrigada. Eu peço ao senhor e ao doutor Mário que permaneçam conosco. Nós estamos já com o nosso relator, que estava desde o início aqui presente conosco, o nobre deputado Alexandre Padilha, também com o nobre deputado Pedro Westphalen, acompanhando e participando de mais dessa reunião do grupo de trabalho. Registro também que as entidades todas estão nos acompanhando de forma online, desde a primeira reunião desse GT. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos que estão nos acompanhando. Eu passo a palavra agora, então, ao nobre deputado Alexandre Padilha, relator desse grupo de trabalho. Muito obrigado, presidenta. Saudar os nossos convidados. Se eu pudesse resumir, presidenta Carmen, entre as reuniões que nós já fizemos, a reunião que nós tivemos hoje de manhã e o relato feito pela Confederação das Santas Casas, das Misericórdias e da Associação dos Serviços de Hemodiálise, nós temos uma situação de que, de um lado, os trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem vivem condições graves, precárias, excesso da jornada de trabalho e se endividam para poder se manter, e do outro, as santas casas, hospitais filantrópicos,
as clínicas de diálise também têm que se endividar para conseguir se manter. Então, nós precisamos construir, e acho que é a hora do Congresso construir uma solução que reduza a dívida dos trabalhadores e trabalhadoras de enfermagem, garantindo uma remuneração mais adequada, e reduza a dívida dos hospitais filantrópicos, dos serviços de diálise que prestam serviço para o Sistema Único de Saúde. E que todos nós possamos reduzir a dívida que a sociedade brasileira tem, o Congresso tem, com os trabalhadores e trabalhadoras e com serviços filantrópicos que têm um papel fundamental e decisivo no Sistema Único de Saúde. Então, acho que, eu sei que não é objeto do nosso relatório, né? A presidenta Carmen Zanotto, desde o começo, deixou muito claro qual que é o objeto do grupo de trabalho, né? O objeto é reunir os dados, reunir os números e chegar a um número que faz o cálculo do impacto financeiro. Então, não é objeto do nosso relatório construir, pensar fontes alternativas, como resolver, mas eu acho que esse vai ser um debate fundamental no Congresso Nacional e sem dúvida nenhuma, passa, entre outras coisas, por romper com essa lógica absurda de um congelamento de 20 anos dos recursos na área da saúde, e também passa por compreender os hospitais filantrópicos, os hospitais privados, aqueles que prestam serviço para o SUS, em especial, mas o conjunto dos serviços hospitalares e serviços da área da saúde, enquanto um setor que gera emprego no nosso país, emprego qualificado, emprego que significa um impacto positivo nas famílias e na economia, e como tal precisa ser pensado, encarado do ponto de vista tributário, do ponto de vista de acesso ao crédito, do ponto de vista de recursos do Sistema Único de Saúde, para que possa se manter não só do ponto de vista do atendimento, mas também enquanto atividade econômica que gera emprego. Então, eu queria só fazer duas perguntas, presidenta Carmen Zanotto, aos nossos convidados, né? Primeiro, eu compreendi pelos dados trazidos pela CNB, de que o impacto total é de 6 bi, em torno de 400 mil profissionais da enfermagem nesse setor. Então, compreendi. A minha pergunta é se são disponíveis esses dados por região, por estado, por município, eventualmente, se forem disponíveis, ou se dados possam ser produzidos. Para nós é importante porque um dos argumentos, às vezes, dos municípios, de estados, eles passam como um dos argumentos do tema da lei de responsabilidade fiscal. Então, eventualmente, a gente poder ter a estratificação disso por município, por estado, pode ser um tema importante para que a gente possa compreender essa realidade. E em relação às clínicas de diálise, nós sabemos que uma parte estou entendendo, né, que a associação representa todo o setor, uma parte delas são filantrópicas, uma parte delas são privadas e que prestam serviço para o SUS também, mas não são filantrópicas, né? Compreendo. A minha dúvida é se é possível ter o dado de quantos profissionais de enfermagem são ligados às clínicas que prestam serviço de diálise filantrópicas, que já estão contabilizadas, estou entendendo, nos dados trazidos pela CMB, e quantos que são de clínicas privadas. Estou falando isso porque tanto o setor filantrópico quanto o setor privado tem regimes diferentes aí de contribuição previdenciária, regimes diferentes em relação à isenção tributária, e isso pode ter um dado que seja importante para a gente compreender, inclusive, alternativas de alívio a esse setor para que possa assumir o piso. Então, para mim, são essas duas perguntas. A presidenta Carmen Zanotto, mais uma vez, fazer o pedido aos nossos convidados para que deixem todas as informações e fiquem
que a gente possa entrar em contato nesses próximos dias, porque, como tenho dito, nós estamos construindo o relatório quase online, a nossa ideia, e nós vamos cumprir isso, vamos entregar no dia 22 o relatório, então, daqui a 7 dias. Então, eventualmente, a gente pode ter que entrar em contato antes para tirar alguma dúvida das informações que foram trazidas. É isso, senhora presidenta, e agradecer muito os convidados. Para mim foi muito esclarecedora a apresentação e os dados trazidos. Obrigado, nobre relator, deputado Alexandre Padilha. Está conosco também, acompanhando desde os primeiros momentos, o nobre deputado Pedro Westphalen, que também está inscrito e fará uso da palavra. Obrigado, presidente Carmen. Prazer falar com você. Já vi que a deputada Soraya está com você aí também, deputado Padilha. Prazer, Mário, falar contigo. Estamos escutando atentamente, manifestando aí os impactos que causam no setor, que são bastante graves, né? E também quero cumprimentar o Marcos, das imobiliárias, setor muito, muito sofrido, Marcos. Prazer estar com você aí. No momento em que o parlamento, com muita responsabilidade, está escutando a tudo e a todos. O deputado Padilha, nosso relator, está fazendo um trabalho excepcional de acolher todos os dados de todos os segmentos, e ao mesmo tempo em que essa comissão ela tem o caráter não político, o mérito não se discute sobre o piso da enfermagem, todos são favoráveis, inclusive os setores todos são favoráveis. Mas nós temos que ir aproveitando esses impactos que vêm de forma muito, muito clara, se varia de 20 a 40 bilhões, 20 bilhões é muito alto, 40 também, e é preciso fazer que a gente também alcance com esses números mecanismos para que haja um suporte das instituições poder continuar mantendo a qualidade do emprego de todo esse pessoal. Isso é fundamental. Então, eu acho que esse trabalho da comissão, que está sendo com muita responsabilidade feito, ele vem no intuito de fazer com que seja concretizado esse piso, sem dúvida nenhuma. Todos nós queremos isso, mas também que venham mecanismos para aportar aos municípios, instituições de saúde, às imobiliárias, aos hospitais, públicos, privados, principalmente filantrópicos. E as imobiliárias todas são filantrópicas, todas são privadas filantrópicas. Praticamente 90% são privadas, mas todas elas trabalham para o Sistema Único de Saúde. Então não tem como nós não termos mecanismos, ao mesmo tempo, sabendo dessas repercussões, e fazer proposições, cara, como a senhora tem, presidente Carmen, proposições já no sentido de desonerar a folha para os privados, por exemplo. Uma excelente proposição, uma das maneiras de fazer com que haja a maneira de suportar esse que é um aumento que virá, sem dúvida nenhuma, mas que precisa também, ao mesmo tempo, de apresentação de alternativas para a gente poder continuar com o sistema adequado, com qualidade do que vem acontecendo, mesmo nas piores crises, como foi também na pandemia. O Sistema Único de Saúde, os hospitais filantrópicos fizeram toda a diferença na pandemia, apesar do aumento. A imobiliária sofreu muito com o aumento de custos de medicamentos, aí Paris disparou. Foi um desespero, os nossos hospitais também. Então, são momentos que nós temos a oportunidade de rever alguns procedimentos e fazer com que haja também recursos para que esse segmento seja atendido. Ninguém mais do que a enfermagem precisa ser atendido nesse momento, mas as pessoas entendem que é preciso fazer isso com muita responsabilidade. Essas são minhas colocações, complementar o Mário e ao Marcos pelas suas apresentações muito claras, muito como é de costume, né? Nós estamos aqui para somar e para ajudar. Muito obrigado, Carmen. Um forte abraço em vocês todos aí. Obrigado, nobre deputado Pedro Westphalen. Nós estamos também conosco aqui no plenário, o nobre deputado Jorge Sola, que ele estava inscrito online, né? Então, o senhor está com a palavra, deputado Sola. Obrigado, Carmen. Infelizmente, a gente tem que se dividir em várias atividades. Eu já fui no plenário, já fui para outra. Eu não podia deixar de participar aqui, porque eu acho que os hospitais filantrópicos têm um peso extremamente importante na oferta de serviços pelo SUS. E quando eu fui secretário na SAIS, dos primeiros projetos que nós trabalhamos é para que os hospitais filantrópicos deixassem de ser tratados como meros vendedores de serviços ao Sistema Único de Saúde, com pagamentos de acordo com o número de procedimentos executados, como qualquer hospital privado lucrativo. Era assim, até o primeiro governo do presidente Lula. Nós conseguimos, naquela ocasião, deputada Soraya, transformar essa relação dos hospitais filantrópicos com o SUS. Eles deixaram de ser vistos como mero prestadores de serviços, iguais aos privados, e passaram a ser vistos como parceiros, com contratos de metas, com a situação diferenciada da relação estabelecida entre as gestões do Sistema Único de Saúde e essas unidades hospitalares.
Infelizmente, no momento em que nós estamos discutindo o impacto de uma lei necessária, imprescindível e urgente para recompor o salário dos profissionais de enfermagem, e obviamente isso terá impacto nos contratos de metas dos hospitais filantrópicos, e precisamos fazer com que o Ministério da Saúde incorpore esse reajuste. Nós temos hoje duas situações que nós estamos nos preocupando bastante, que agregam a esse cenário de incertezas. Primeiro, uma portaria do Ministério da Saúde, deputada Carmen, que estabeleceu a desmobilização dos leitos de UTI Covid e datou em 31 de janeiro. Hoje é dia 15 de fevereiro e até o momento o Ministério da Saúde, por incrível que pareça, não tomou nenhuma posição para dizer que os leitos de UTI Covid continuarão a ser custeados pelo SUS, porque a pandemia não acabou. Bolsonaro e o ministro da Saúde, por decreto, estabeleceram que em 31 de janeiro acabava a epidemia de Covid no Brasil, não precisaria mais leitos de UTI Covid, nem pediátricos, nem adultos, e mesmo a realidade impondo uma derrota, nenhum de nós queria que estivéssemos ainda na pandemia, mas ela está aí. A média móvel de morte está acima de 800. E, por incrível que pareça, 15 dias depois do fim, por decreto da pandemia, o governo ainda não resolveu fazer uma autocrítica e não existe ainda nenhuma portaria do Ministério para dizer que vai continuar custeando os leitos de UTI Covid. Do outro lado, eu de manhã aqui citei o exemplo da luta dos agentes de saúde, que nós aprovamos o reajuste, aprovamos o piso, aprovamos o orçamento, derrubamos o veto do presidente Bolsonaro, botamos recurso no orçamento do Ministério, e eu acabei agora de ser procurado, Carmen, por liderança dos agentes de saúde, para me relatarem que teve uma reunião semana passada no Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde disse que não vai pagar o reajuste, porque o orçamento não previu o reajuste. Gente, por favor, não tratem os profissionais de saúde como os agentes de saúde dessa forma. Ah, porque precisa fazer um remanejamento de rubrica orçamentária. Se precisa, mandem para cá o PLN, que tenho certeza que será aprovado por unanimidade com o voto de todos nós, da situação e da oposição, de quem é a favor do governo e quem é contra. Agora, não se neguem a pagar algo que já foi alvo de derrubada do veto do presidente da República. Eu fico muito preocupado, porque nós estamos aqui para estimar o impacto necessário a ser incorporado no orçamento do Ministério para pagar o piso salarial dos profissionais da enfermagem. Já reunimos com várias entidades, citei de manhã as entidades de enfermagem que nós reunimos semana passada, sentamos também com o Sidprev, sentamos com o Conselho Estadual de Saúde na Bahia. O Brasil inteiro está preocupado e trabalhando para aprovar a lei e aprovar o impacto necessário no orçamento do Ministério. Mas um governo que não cumpre a lei, um governo que se nega a pagar o reajuste dos agentes de saúde estabelecido em lei, incorporado no orçamento e com o veto do presidente derrubado. Um governo que quer acabar por decreto o financiamento das UTIs de assistência aos pacientes com Covid. Qual é a garantia que teremos que esse governo vai cumprir a lei também do piso da enfermagem e vai cumprir o impacto que nós colocamos? Fica aqui o nosso questionamento. Obrigado, Carmen. Obrigada, deputado Sola. Só por fazer justiça, não sou eu aqui que tenho que fazer esse papel, mas talvez tenha sido uma outra reunião, mas de uma reunião que eu participei na quarta-feira à noite, junto com o secretário executivo, doutor Rodrigo Cruz, as entidades dos agentes comunitários, ficou assegurado que nos próximos dias eles vão receber as informações, mas em momento algum foi dito que não seria repassado para 1.750. Então, talvez o senhor não tenha tido essa informação, recebeu deles uma, mas essa eu preciso relatar porque eu estava presente. A informação que eu tenho é que depois dessa reunião no Ministério da Saúde, disseram que levariam para o Ministério da Economia porque precisa fazer alteração de rubrica orçamentária. Pelo menos que o doutor Rodrigo Cruz assegurou para nós lá, estava o deputado Wellington Prado também, de que nos próximos dias eles já estariam dizendo como é que seria o encaminhamento, só para também lhe tranquilizar, e tomara que seja essa a informação mais precisa, porque assim está esperamos. aprovado no orçamento, né? Mas sempre a sua participação é super bem-vinda, acho que pelo menos nesse pedacinho eu consegui
trazer, né, a informação, porque eu estava presente, então, como eu estava presente na reunião, não poderia me furtar de fazer esse registro aqui. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos os nossos convidados. Eu vou fazer aqui em nome da Ivanilda Souza de Brito, que está nos acompanhando. Ivanilda, eu não consigo saber qual é a instituição que você está representando. Abre só rapidinho o microfone e registra a instituição, que aí em seu nome a gente está registrando a participação de todos que estão conosco. Boa tarde, deputada. É um prazer falar com a senhora. Estou presidente do Cine Saúde Bahia, sou auxiliar e técnica de enfermagem. Obrigada. Em seu nome, quero agradecer mais uma vez a participação de todos que estão aqui conosco. Obrigada. De forma virtual e, mais uma vez, de forma presencial, em nome da vereadora e colega enfermeira Adriana Neves de Fraga, de Santa Catarina, lá do município de Armazém, no nosso sul do estado de Santa Catarina. Nossa última inscrita, a deputada Soraya Manato, e, na sequência, nós vamos devolver a palavra, então, para o Mário e o Marcos, doutor Mário e o doutor Marcos, e é muito importante esses questionamentos do deputado Alexandre Padilha, nosso relator, com relação do conjunto, por exemplo, das 715 instituições, das 818, 715 são privadas. Se nós pudermos ter separado quantos profissionais são das privadas, porque os caminhos após os impactos financeiros da busca de alternativas, eles vão ser diversos, né? Qual é o caminho de financiamento para os estados e municípios, qual é o caminho de financiamento para os filantrópicos e qual é o caminho para os privados conveniados. E isso é importante, é claro que depois vai ter um cômputo geral, mas esses dados, se a gente puder ter, se não estiverem agora, se puderem nos enviar na sequência dos nossos trabalhos, nós agradecemos muito. Deputada Soraya Manato, no retorno, na conclusão da deputada Soraya, nós voltamos aos nossos convidados. Boa tarde a todos. Essas reuniões que têm acontecido nesse grupo de trabalho estão sendo muito importantes, apesar de que muitos dados desses somos cientes desses déficits e tudo mais. Em relação à melhora do salário da enfermagem, a gente sabe que isso é um problema crônico, sabemos da importância, da necessidade dessa melhoria de salário, principalmente, como já falamos aqui várias vezes, essa pandemia, né, deixou mais aberta essa ferida. Mas também nós, como legisladores, temos que ter essa responsabilidade. Sabemos da importância que o governo federal tem exercido um trabalho sério junto ao ministro Marcelo Queiroga, né? Ele é incansável em buscar soluções para todos os problemas que surgem nesse país. E, agora, o piso salarial da enfermagem. Uma coisa muito importante que nós precisamos dar fim é realmente essa pandemia. Porque muitos governantes se usam dessa pandemia para quê? Focar somente no coronavírus e esquecer do restante das doenças, porque as pessoas continuam tendo zika vírus, continuam tendo gripe, continuam tendo câncer, continuam com insuficiência renal, com tuberculose. Mas, para os governantes, isso tem interessado muito pouco, principalmente as cirurgias eletivas, que é uma demanda crônica no meu estado, do Espírito Santo, e agora piorou muito mais. E nós sabemos que a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer ocorre em todos os países do mundo, tem uma demanda reprimida de 50% a 60% em relação ao câncer. E isso vai começar a surgir agora. Então, o que tem acontecido nesse Brasil? Em relação à pandemia, eles têm fechado tratamento, seja para cirurgias eletivas, seja para câncer, seja para insuficiência renal. E a gente sabe que isso não está funcionando. Então, está na hora de acabar esse decreto da pandemia e a vida voltar ao normal. Por quê? O vírus está se enfraquecendo, cada vez mais as pessoas estão tendo sintomas mais leves. Existem sintomas graves? Existe, mas para qualquer doença. Gripe mata também.
Então, nós temos que parar com esse problema, principalmente, eu digo, o que está acontecendo com o Estado do Espírito Santo, em relação a isso. Então, é uma coisa diferente do piso salarial da enfermagem? Não. É tudo a mesma coisa. E agora nós vimos a importância da enfermagem, do técnico de enfermagem. Temos que melhorar o salário? Sim, mas temos que ter soluções, né? A mesma solução para os hospitais filantrópicos e as santas casas não vai ser a mesma solução desses planos particulares, dos hospitais particulares, né? Muito diferentes, são realidades muito diferentes. De R$100 que se gasta para os hospitais filantrópicos, 60% o SUS cobre, os 40% que ficam de déficit. Então, a gente tem que pesar, porque nós não podemos fechar filantrópicas. Hoje mesmo falaram aqui, 1.000 municípios do Brasil só tem uma Santa Casa para cuidar da saúde da sua população. Então, tem que ser diferenciado, sim, o modo de tratar. E é isso que nós vamos fazer. Nós não podemos penalizar as Santas Casas de filantrópicos. O Hospital Evangélico de Vitória, que coordena 3 grandes hospitais, e um deles é o maior hospital estadual do Espírito Santo, ele vai ter um impacto mensal de R$8 milhões. Então, nós temos que pensar, sim, porque a saúde do brasileiro, né, 60% da população brasileira nasce pelo SUS, vai se tratar pelo SUS, vai morrer pelo SUS. Não vai ter nunca acesso a um plano de saúde ou uma consulta particular. Então, o objetivo desse grupo de trabalho é dar solução, mas são soluções diferentes para o mesmo problema, instituições diferentes. E a nossa grande preocupação aqui ainda são os hospitais que exercem função em cima do Sistema Único de Saúde, porque é o que impacta a população brasileira. Então, nós temos certeza que vamos chegar à melhor solução, seja para o Ministério da Saúde, porque não adianta sermos irresponsáveis, para os hospitais, sejam particulares ou filantrópicos, e seja para a enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliares de enfermagem, que esse é o foco desse grupo de trabalho. Então, trabalhando com responsabilidade, com seriedade, né, junto ao Ministério da Saúde, junto ao Ministério da Economia, com o grupo representativo da enfermagem, chegaremos a um denominador comum. Muito obrigada. Obrigada, nova deputada Soraya Manato. Obrigada a todos os colegas deputados e deputadas que estão participando de mais essa reunião de trabalho do GT, que busca, né, ter clareza com relação ao quantitativo e os impactos financeiros em cada um dos segmentos. Eu passo a palavra agora, então, ao nosso diretor-geral da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, Mário César. Em nome do Mário César, quero saudar mais uma vez o nosso presidente, deputado, o senhor Mirócles, e todos os dirigentes das instituições prestadoras, filantrópicas e santas casas do nosso país. Mário, por até 3 minutos, para suas considerações finais e resposta aos questionamentos aqui realizados. Obrigado, deputada Carmen Zanotto. Quero agradecer muito as falas da deputada Soraya Manato, do deputado Pedro Westphalen, e sei que com a presença de vocês aí no parlamento, jamais a questão da sustentabilidade dos nossos hospitais deixará de ser zelada, deixará de ser cuidada. Agradecer também a fala do deputado Jorge Sola, né? As Santas Casas e hospitais filantrópicas, deputado, durante a pandemia, elas dedicaram 10 mil leitos de UTI Covid para atender a essa demanda e a esta população. Agora, com estas indefinições sobre até quando a gente terá o financiamento desses leitos, saiu um convite, um chamado de habilitação de novos leitos, e dos 6.450 novos leitos de UTI que foram habilitados, o setor filantrópico habilitou 36,7%, né?
Então, mesmo com um reajuste das diárias que cobre em torno de 1/4 do que custa aproximadamente, os hospitais se fizeram presente. E por que a gente habilita leitos mesmo com um custeio ineficiente? Porque esses pacientes já estão em muitas das nossas portas ocupando leitos que sem a habilitação sequer são remunerados. Então, muito obrigado, deputado. A gente conta com o seu apoio, com a sua sempre vigilante ação em defesa e reconhecendo a importância das nossas instituições. Deputado Padilha, a sua fala traz de um lado os trabalhadores da enfermagem e do outro lado as santas casas cada dia mais se endividando. E eu diria que não é de um lado nem de um outro, somos todos um lado só, em defesa do sistema e vivenciando desafios gigantescos atrás de desafios gigantescos, né? Então, a gente reconhece, deputado, que um dos últimos recursos que vieram dos hospitais filantrópicos para minimizar esse impacto de déficit, tirando aí os recursos que foram aprovados aí no período de pandemia, foi enquanto Vossa Excelência era ministro da Saúde, através do incentivo de apoio à contratualização, o IAC, que a gente conseguiu aí um aporte para minimizar o impacto do atendimento na média complexidade. A sua pergunta sobre o nível de aprofundamento dos relatórios que a gente fez, a gente tem sim, deputado, já pronto para compartilharmos o impacto por estado. Eu vou fechar com quem a gente trabalhou junto esses levantamentos, com as demais instituições, para ver se a gente consegue aprofundar o mais rápido possível a nível de municípios estes números e esses impactos. Então, fica o compromisso da CMB de tentar atendê-lo na melhor maneira possível para que facilite e contribua com esse trabalho. E muito nos conforta, deputado, saber que a pauta da fonte do recurso para subsidiar este projeto também é sua, em função do seu trabalho aguerrido neste grupo de trabalho, que eu entendo o objetivo e o propósito dele, mas a gente sai dessa reunião ciente de que também para Vossa Excelência a questão da sustentabilidade das nossas instituições e de como vamos suportar o impacto também está na sua pauta. Então, a todos os senhores deputados, o meu agradecimento. Deputado Pedro, eu queria dizer que se não fosse o projeto de lei da sua autoria que destinou e que garantiu o repasse dos recursos independentemente do cumprimento das metas no período da pandemia, talvez hoje nem mesmo a CMB estaria presente nesta reunião, tentando e trabalhando, cumprindo a sua missão de defesa e de apoio ao setor filantrópico. Então, muito obrigado a todos os senhores e dizer de novo, retrazendo aqui a fala do Marcos, de que nós não estamos em lados opostos. Nós não somos contra a nossa enfermagem. A gente vive da enfermagem. Não tem uma reunião que os nossos gestores fazem sem estar acompanhado de um enfermeiro, porque é quem verdadeiramente enxerga as realidades das nossas instituições. Então, o importa e o que mais nos interessa é que a gente, valorizando essa classe, que nos seja garantido, sim, a fonte de financiamento para suportar tudo isso. Então, muito obrigado. Em nome da deputada Carmen Zanotto, eu agradeço a todos vocês a oportunidade de estarmos aqui representando estas 1.819 instituições que trazem o SUS na veia. Obrigado, senhores. E um abraço ao meu amigo Marcos Alexandre Vieira por compartilhar com você esta tarde de trabalho, viu? Carmen, deixa eu só dar uma notícia para o Mário aí, Carmen. Pode ser? Pode, eu acho Mário. que eu até já sei qual é. Já coloquei sim pela urgência. 58, 20, 22, Mário, vai ser o deputado Brito, a PL 58, 20, que a continuidade das metas já vai ter urgência, provavelmente votado hoje. Acabei de falar com o nosso líder lá. A Carmen já sabe aí também, né, Carmen?
A Carmen é ligeira, já deu sim lá, né, Carmen? Então, isso que nós vamos aprovar hoje, provavelmente aprova hoje. Tá bom, Mário? Obrigado, deputado. Pedro, Abraço. acabei de Abraço. receber do grupo da assessoria do partido que entrou na pauta o requerimento de urgência. Eu só rapidinho aqui respondi sim pela urgência, para a gente Então, poder estamos depois monitorando- deliberar no estamos plenário. Estamos monitorando passo a passo aqui, cara. É verdade. Um abraço. Obrigada, muito obrigada, Mário, mais uma vez, em seu nome, todos os hospitais filantrópicos e santas casas do nosso país. Obrigado mesmo. Quero passar, então, agora ao doutor Marcos, que representa aqui todos os serviços de hemodiálise e transplantes do nosso país. Então, finalizando, gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos juntos aqui. As palavras aqui não tinha cumprimentado ainda o deputado Pedro Westphalen, um representante aí que ajuda a saúde do nosso país, né, um grande guerreiro aí, reforçar as palavras do Mário, realmente, nesse momento aí da pandemia, da Covid, a autoria da sua lei realmente ajudou a manter os cuidados aí dos nossos pacientes acometidos durante a pandemia e a sustentabilidade dos hospitais filantrópicos, né? A gente viu isso de perto, além de, obviamente, todo o esforço para que ocorresse a sustentabilidade dos serviços de diálise junto com os representantes, deputada Carmen aí, que tanto fizeram, e no final do ano 2020 houve o entendimento do governo federal e a suplementação de recursos para acudir frente à pandemia, né? O deputado Jorge Sola, que eu não tinha cumprimentado, agradeço aí suas palavras, e a deputada Soraya Manato também. Deputado Alexandre, respondendo sua pergunta, a gente não tem esse dado por região, são muitas diferenças, o senhor sabe bem disso, das nossas regiões, e acredita-se que tem uns 5% de unidades filantrópicas, as demais são unidades privadas, apesar de existirem o atendimento por essas unidades de 86%, né, como eu disse na apresentação prévia, de pacientes do Sistema Único, na grande maioria delas. É claro que existem unidades que praticam somente o atendimento privado, mas são as exceções dessas 818 que falamos, né? E também unidades públicas, né? Tem em torno de 5% também de unidades públicas. Então, entre 85% e 90% são unidades privadas, com fins lucrativos, mas que atendem como uma unidade de serviço filantrópico. O desafio, né, deputados, vocês que são representantes nossos e lutam pela saúde, todos aqui com essa... a gente continuar, às vezes se pergunta por que tratar, por que continuar, né? Porque isso faz parte da nossa atividade, faz parte da nossa missão. Os pacientes são pacientes realmente fragilizados e precisam desse atendimento. E eu acho que a gente precisa buscar soluções. Como bem disse anteriormente, todos disseram, nós estamos no mesmo barco buscando a sustentabilidade, tanto das profissionais que tanto precisam e das unidades que tratam os pacientes dos seus diferentes problemas. Além disso, quero aqui reforçar que os centros de diálise eles são formadores dos profissionais também. Os técnicos e os enfermeiros, eles se especializam e aprendem a fazer o tratamento dos pacientes de alta complexidade nesses serviços. E isso é algo extremamente importante, porque é uma profissão realmente diferenciada e que faz a diferença no cuidado dos pacientes. Então, a gente está falando de algo muito importante, muito nobre, do qual eu acredito plenamente que nós vamos trazer as soluções a partir desse relatório. Meus parabéns a todos e muito obrigado. Muito, muito obrigada, doutor Marcos. Presidenta. Em seu nome, Presidenta. Sim, sim. Presidenta, se me permitir, só pedir para o doutor Marcos
É exatamente isso, doutor Mário. A gente compreende que todas, sejam filantrópicas ou privadas, acabam, na sua grande maioria, prestando serviço para o SUS, são fundamentais para o SUS. O senhor falou que mais ou menos 5% devem ser filantrópicos, né? Quase 90%, uma parte pública, quase 90% deve ser privado. Se o senhor puder passar o volume de profissionais, tá? Porque às vezes 5% das instituições são filantrópicas, mas significam 15% dos profissionais de enfermagem. Então, se puder passar o número de profissionais, se tiver esse dado, que são contratados por empresas privadas e o número que são contratados por instituições filantrópicas ou públicas, se puder passar esse dado para a gente, porque estamos pensando aqui nas alternativas e como questão tributária para o filantrópico é diferente do privado, então a gente ter esses números nos ajuda em relação a isso, certo? Eu não tenho esse número aqui, deputado, mas vou buscar com todos aí para a gente tentar trazer o número mais próximo para vocês terem esses dados, tá bom? Obrigada, doutor Marcos. O senhor pode enviá-los através do nosso e-mail do grupo de trabalho, tá? Ou qualquer coisa, todos estamos à sua inteira disposição, à disposição de todas as entidades que acolhem e tratam os nossos pacientes com hemodiálise e diálise peritoneal do nosso país. Está comigo aqui na bancada também a nobre deputada Leda Sadala, que é membro deste grupo de trabalho, participou conosco de manhã de forma online, mesmo com as dificuldades, a deputada Leda de comunicação, a internet não estava boa, mas ela está conosco. Eu pergunto se quer fazer uso da palavra. Por favor, deputada Leda, daí nós vamos para os encerramentos. Boa tarde, deputada Carmen, coordenadora, a todos os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, a todos os profissionais da saúde. Em nome desse grupo de trabalho, quero ressaltar aqui a presença do nosso vereador Josinei Pereira Alves, do Avante de Santana do Amapá. Agradecer essa luta e dizer que hoje nós estamos muito felizes, né, Carmen? Já é a segunda reunião para que a gente possa concluir aí, já estamos chegando quase na fase da conclusão do nosso relatório e com certeza nós vamos entregar um relatório responsável e que com certeza toda a classe da saúde espera dessa casa, no mínimo, a valorização mínima desses profissionais. E o nosso mandato, o grupo de trabalho está à disposição para que nós possamos fazer o melhor trabalho possível. Obrigada, muito obrigada, deputada. Nós, então, queremos comunicar que amanhã, a partir das 14, nós vamos ter uma reunião de trabalho e às 17 vamos estar concluindo, então, com os requerimentos que foram aprovados na manhã de hoje, porque nós precisamos fazer as reuniões internas, e dar tempo ao nosso relator, deputado Alexandre Padilha, que já está trabalhando junto com os nossos consultores legislativos, junto com as instituições que apresentaram dados para a gente ter o melhor relatório possível. Então, nada mais havendo a tratar, convoco reunião virtual e também de forma presencial para os colegas deputados e deputadas que estiverem aqui no nosso plenário da Câmara dos Deputados, para apresentação e entrega do número de profissionais e o impacto financeiro no setor privado da saúde, ou seja, amanhã será a reunião do setor privado, os conveniados do SUS já foi hoje, com a inclusão da reunião com os requerimentos que foram aprovados hoje, um requerimento do novo deputado Alexandre Padilha, que foi complementado com a demanda que nós recebemos como presidente deste grupo de trabalho. Desejo a todos uma excelente tarde e que tenhamos uma boa semana. Até amanhã. Obrigada e está encerrada a presente reunião.